Então, nós falamos sobre a finalidade do ensino, os níveis, a sua organização, e nós vamos falar um pouquinho mais da característica dentro de cada nível, tá bom? O que é essa educação infantil? Ela é creche até os 3 anos e pré-escola até os 5 anos. Não existe reprovação. Isso às vezes é questão também. Então, a pré-escola, o aluno ele é avaliado, sim ou não? Sim, ele é avaliado. Ele pode ser reprovado? Não, ok? Ensino fundamental, ele é de 9 anos, tá? Então, ele começa a partir dos 6 anos de idade, a criança pode estar no ensino fundamental. O que é interessante sobre o objetivo de cada nível? Eu pulei da educação. O objetivo é o desenvolvimento integral da criança. Então, a criança ela tem que se compreender como um indivíduo, compreender o viver da sociedade, respeitar os colegas. Então, essa socialização e essa compreensão integral é objetivo são infantil. No fundamental, nós vamos desenvolver a capacidade de aprender, fortalecer os vínculos da família, solidariedade, tolerância. Olha só, o que acontece na casa do aluno é problema do aluno, não tem nada a ver com isso, isso é verdade? Não é não, minha senhora. A LDB fala que nós devemos fortalecer os vínculos com a família. A escola tem esse dever. Então, se o aluno não tem um bom relacionamento familiar, a gente pode aconselhar, conversar, tentar trazer textos, vídeos que vão ajudar o aluno nesse seu desenvolvimento, ok? E 4 horas de trabalho diário. O ensino fundamental ele tem que ter o mínimo de 4 horas diárias, tá? É claro que na nossa situação de pandemia, a gente sabe que tudo isso foi revisto na medida provisória em vigor, ok? Isso aqui é muito interessante, gente, na hora que o professor ele está desenvolvendo o seu trabalho pedagógico. Aconteceu um fato comigo uma vez, estava muito calor, e eu queria fazer uma atividade, que era uma roda de leitura no chão. Era um jogo, tá? Que envolvia leitura e substantivo. Nós fomos à quadra, sentamos, fizemos a roda. Então, o aluno tinha que ler um trecho, o outro tinha que falar os substantivos, era um jogo. E veio um funcionário da escola, baixou assim e falou assim, no meu ouvido, professora, quem lhe deu autorização para usar a quadra? Aí eu respondi assim, a LDB. Sabe quem é a LDB? É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela me deu autorização para usar a quadra. A pessoa foi embora e não voltou nunca mais nos 5 anos que eu trabalhei naquela escola. Então, é interessante, importante, a gente conhecer a lei. Tudo que você for fazer para fortalecer, para desenvolver o aluno no seu sentido global, na solidariedade, na tolerância, você está amparado legalmente, tá? Então, se você vai fazer um jogo, eu tenho permissão de fazer um jogo, de fazer uma dinâmica, conheça a lei. Se você conhecer a lei, você vai trabalhar com segurança. Também já estive em cargo de coordenação pedagógica, da pessoa bater na minha porta e falar assim, o professor fulano não está dando aula, o professor fulano está lá na quadra com os cartazes, com os negócios que eu não sei o que é. Eu falei, então, você não sabe o que é, mas o professor deve saber, né? Então, o professor, ele tem autonomia, lembra, autonomia pedagógica, para seguir o currículo. Se o professor está seguindo o currículo,
ele tem autonomia pedagógica para desenvolver o seu trabalho, ok? Ensino médio, entrar aprofundamento dos estudos, parte tecnológica, parte técnica, perdão, e preparação para o trabalho. A tecnologia é fundamental no nosso trabalho hoje. Não tem como dar aula sem tecnologia, principalmente na atual situação. Mas não vamos esquecer, caneta é tecnologia, giz é tecnologia, tá? Então, eu tive uma fase que eu era muito tecnológica, tudo era data show, tudo era vídeo, tudo era slide, tudo era não sei o quê. E depois eu fui passando por uma fase mais analógica, consegui fazer o aluno aprender com o livro, ó, beleza, tá? Então, professor, a LDB ela te ampara para desenvolver o seu trabalho. E no ensino médio, você não pode fingir que que o aluno não vai para o mercado de trabalho, porque ele vai, e é nossa obrigação dar o nosso melhor para que o aluno ele consiga ter condições de estar no mercado de trabalho. Se um aluno meu, ele sai da minha aula e não tem condição de fazer uma redação, um currículo de entrevista de emprego, alguma coisa está errada. É claro que tem aluno que não é aplicado, tem aluno que não é dedicado, tem sim, mas eu tenho que ofertar a oportunidade para ele, tá bom? Eu tenho aluno hoje que foi meu aluno no ensino médio, e fala assim, nossa, professora, se eu tivesse aproveitado tudo que a senhora ensinou lá no ensino médio, eu já tinha feito muito mais coisa. Eu falo, então, o importante é que hoje você está se dedicando, correndo atrás, dando o seu melhor para se profissionalizar. A educação é contínua, ok? Característica das modalidades. Então, o que cai na questão? Nível e modalidade são coisas diferentes. Os níveis são sempre os mesmos. Educação infantil, ensino fundamental, nível médio, nível superior. Isso é nível. Modalidade, ela funciona dentro do nível, tá? O que a gente tem como modalidade principalmente? EJA, Educação de Jovens e Adultos, educação profissional, educação especial, educação indígena, ensino à distância. Aqui eu falei um pouquinho mais da educação especial, um pouquinho mais sobre educação indígena, ensino militar e ensino à distância. Então, essas são as modalidades que nós temos. Então, educação indígena acontece nos diversos níveis, educação especial, educação à distância é uma modalidade. Então, ensino militar é uma modalidade. Tudo isso vai acontecer dentro de cada nível, não confunda, por favor. EJA é quando a pessoa ela não conseguiu concluir os estudos na idade certa, então ela tem uma oportunidade de concluir os seus estudos. Dentro disso, se inicia aos 15 anos para o ensino fundamental e o médio aos 18 anos. Educação profissional, do 39 ao 42. Aqui entra os cursos técnicos, os cursos profissionalizantes, oferecidos pelo Paula Souza, por exemplo. E no caso, o aluno ele está fazendo o regular e o profissionalizante. Mas nós temos o Senai, por exemplo, que é só o profissionalizante. Educação especial. Vamos falar mais detalhadamente, mas ela aparece na LDB, só que ela foi muito resumida, muito sucinta. Então, surgiram leis que foram complementando a LDB nesse sentido. O que ela fala sobre inclusão? Que os alunos portadores de necessidades especiais, eles serão atendidos preferencialmente na rede regular de ensino. E a escola ela tem o seu currículo.
E qual que é o objetivo dessa modalidade, que é a educação especial? O objetivo é a integração e a vida em sociedade. Se eu tenho um aluno dessa modalidade, o objetivo não é fazer com que ele compreenda figura de linguagem, objeto direto, objeto indireto. O objetivo é integração na vida em sociedade, ok? Aí nós vamos falar de educação indígena, ensino à distância. Com relação à educação indígena, nós podemos falar que ela é ofertada dentro dos níveis de ensino e ela precisa e deve respeitar a cultura de cada comunidade indígena. Então, se algo no meu currículo ele poderia vir a ferir alguma coisa daquela comunidade que eu estou trabalhando, eu vou adaptar conforme aquela comunidade, ok? E todas as crianças deverão ser matriculadas aos 6 anos. O EJA ele tem que ser ofertado e tudo isso está dentro do Plano Nacional de Educação, lembra que eu falei? Ele tem algumas metas, e dentro dessas metas, o Plano Nacional ele foi instituído dentro da LDB, por isso que ele apareceu aqui no artigo 87. Então, todos os alunos com 6 anos deverão estar matriculados, todos os municípios deverão ter EJA, todos os municípios deverão oferecer capacitação para os professores e até o final da década, todos os professores deverão ter nível superior. Lembra que eu comentei do caso de Pirassununga, que foi feito um trabalho grande para que todos atingissem essa meta. Com relação à educação especial, nós temos algumas considerações, tá? O que é educação especial? Ela é feita na rede regular de ensino para o aluno portador de necessidades especiais, ok? Então, o que é oferecido para esse aluno na LDB, no parágrafo 1º? Apoio especializado, mas não fala por quem deveria, o que essa pessoa precisa ter, não fala nada. Atender as peculiaridades da clientela. Só fala isso, serviço especializado. Não fala o quê, não fala para quem. A gente sabe que agora a gente tem a lei da criança autista, né, vamos chamar assim, do aluno autista, que já trata dessa necessidade especificamente, dos portadores que aqueles têm dificuldade para locomoção. Então, esses parágrafos aqui, eles foram complementados por outras leis posteriores. O sistema de ensino assegurará aos alunos com necessidade especial a adaptação, onde? Nos currículos, nos métodos técnicos, recursos educativos, organização específicos para atender. Ou seja, resumindo, a escola tem que se adaptar, a sala de aula tem que se adaptar. Se você recebe um aluno cego ou deficiente auditivo, você tem que adaptar à realidade dele. Com relação à educação indígena, resumidamente, elaborar e publicar material didático específico e diferenciado. A gente sabe que a BNCC trouxe uma homogeneidade, mas, no caso da educação indígena, ela vai ser adaptada à comunidade na qual ela está sendo aplicada. Sabe que cada comunidade indígena tem as suas características próprias, a sua própria cultura, ok? É mais cultural do que didático, vamos dizer assim. Sobre o ensino militar, só traz um artigo, que fala que ele é regulado em uma lei específica, admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelo sistema de ensino. Então,
A escola militar, que agora se fala muito, ela vai ter uma legislação à parte. Nós sabemos que em Pirassununga, algumas escolas se candidataram já, estão sendo estudadas para que recebam esse tipo de ensino, que é uma modalidade. Vamos aguardar novidades. E o ensino à distância? O objetivo do ensino à distância, até então, nessa época, era complementar o ensino presencial. Então, você podia oferecer cursos, outras atividades para complementar as horas que o aluno ficava na escola. E a gente sabe que tudo isso mudou totalmente. Então, o poder público, ele poderá incentivar o desenvolvimento de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades e de educação continuada. Então, o poder público, ele pode, ele deve financiar, incentivar que haja essa educação. Tanto é que, devido a essa pandemia, nós sabemos que o governo federal e o estadual liberaram muitos recursos para o programa Educação Conectada, que visa permitir que as escolas adquiram material técnico para que se consiga oferecer acesso à internet, acesso a materiais online por parte dos alunos neste período a qual estamos vivendo, tá? Então, resumidamente, o que nós vimos de LDB? Nós vimos os princípios, nós vimos a organização, a finalidade, a obrigatoriedade, que é a responsabilidade, os níveis de ensino, e nós encerramos vendo as suas modalidades, ok? Daqui para frente nós vamos ver o Plano Nacional de Educação, a BNCC, que vai conversar com essa lei e complementá-la. Agora nós vamos fazer correção de algumas questões de concurso relacionada à BNCC, ok?